Após estudarmos associações de tubulações, seja em série e paralelo, e também as redes de distribuições ramificadas e malhadas, vamos retomar as instalações de bombeamento e vamos refletir sobre a possibilidade de associarmos as bombas, tanto em série como em paralelo. Exemplo, esse é um trecho da instalação hidráulica de bombeamento. Como será a casa de máquina desta instalação? O esquema a seguir mostra uma das possibilidades de ligações em uma casa de máquina. Vamos refletir sobre as diversas possibilidades. Operando com uma única bomba, se no caso o registro gaveta 7 estiver fechado e o 4, o 5 e o 6 também estiverem fechados, estaremos escoando pelo caminho vermelho. Já se o registro gaveta 1, 2 e 3 estiverem fechados, estaremos escoando pelo circuito azul, pelo caminho azul. O importante é observarmos que um caminho ou outro possuem as mesmas singularidades e os mesmos comprimentos, o que implica dizer que eles terão as mesmas perdas de carga, o que garante que tanto pelo caminho vermelho como pelo caminho azul teremos a mesma vazão. Uma das bombas vai ficar sempre como reserva nesta situação. Associação em série. O objetivo desta associação é aumentar a carga manométrica com a vazão constante. Então, uma possibilidade: eu succiono o fluido, passa pela bomba, ela recalca para a segunda bomba e aí eu tenho o escoamento final. Ou eu tiro do reservatório, passo por uma bomba, passo pela segunda e vai embora. Ou no caso daquela casa de máquina, agora eu vou abrir o registro gaveta 7, vou fechar o registro gaveta 4 e vou fechar o registro gaveta 3. Aí eu venho, passo pela bomba, caminho azul, subo, passo pela segunda bomba e continuo o meu bombeamento. Eu fiz uma associação em série. Nesta situação, eu tenho que lembrar que o HB da associação em série vai ser a soma da carga manométrica da bomba 1 mais a carga manométrica da bomba 2. Já no caso, a vazão da associação é a mesma, tanto para a bomba 1 quanto para a bomba 2. Então é isso. Pensamos na associação em série quando há necessidade de aumentar a carga manométrica. Isso mesmo. Vamos pensar na associação de bombas idênticas, ou seja, as bombas iguais. Nesse caso, eu tenho a CCB de uma bomba e aí eu vou dobrar para obter a CCB da outra bomba. Dobro porque elas são iguais. Como elas são iguais, HB1 igual a HB2, quando eu somar vai dar 2 vezes a carga manométrica. Então aqui nós temos o exemplo. Olha, a vazão permanece a mesma e eu simplesmente vou dobrar a minha carga manométrica para obter a carga da associação em série. Já na associação em paralelo, o objetivo desta associação é aumentar a vazão com a carga manométrica constante. Aqui nós temos algum exemplo. Succionei de um reservatório, succionei de outro e juntei. Aqui eu tenho 3 bombas associadas em paralelo. Vamos pensar também no caso da nossa casa de máquina. Agora eu mantenho o registro gaveta 7 fechado e todos os demais abertos. Então eu vou vir, passo pela bomba 1, venho, passo pela bomba 2 e aqui eu junto. Então aqui eu tive uma associação em paralelo das bombas. Nessa situação, a carga manométrica de cada uma fica constante e as vazões são obtidas somando. Então eu tenho que a vazão da associação em paralelo seria a vazão que passa pela bomba 1 mais a vazão que passa pela bomba 2. Bombas iguais, eu simplesmente tenho aqui a CCB de uma bomba e aí eu vou dobrar as vazões e vou traçar a associação em paralelo das duas bombas. Aqui vamos supor eu teria a curva do sistema. Observe que no cruzamento aqui eu teria o ponto de trabalho da bomba sozinha e aqui eu teria o ponto de trabalho da associação em paralelo. Q2 não é o dobro de Q1'. Então veja, eu tenho que ter na minha cabeça que quando eu associo em paralelo, por mais bem feita que seja a associação, eu não conseguirei dobrar. E à medida que eu for aumentando o número de bombas associadas, o ganho com a vazão vai se tornando menor e eu vou ficando mais à esquerda do rendimento máximo. E aí eu tenho uma limitação para associações de bombas em paralelo. No caso de bombas associadas, porém, bombas diferentes. Observem que nesse trecho aqui em cima, eu só
tem uma bomba funcionando, então não teria sentido eu pensar numa associação em paralelo. Eu penso só a partir desse ponto, eu tenho a associação em paralelo da bomba 1 e da bomba 2. E como é que eu vou obter? Ora, eu leio a vazão de uma bomba, leio a vazão da segunda bomba e somo Q1 mais Q2. E observe que eu somei as vazões, mas o HB permaneceu constante. Curva do sistema não deixa de ser a nossa curva característica da instalação, aquela que nós obtemos aplicando a equação da energia da seção inicial à seção final, considerando todas as perdas que nós temos ao longo da linha. Aqui é importante se pensar na alimentação pela tubulação que causa menor perda de carga, pois se houver perda de carga acentuada, o aumento da vazão com duas ou mais bombas em paralelo passa a ser não compensador. A figura abaixo especifica as recomendações para as velocidades em uma associação em paralelo. Para antes da bomba, nós devemos ter as velocidades menores ou iguais a 2 metros por segundo. E para depois da associação, ou seja, para depois das bombas, a velocidade deve ser menor ou igual a 3 metros por segundo. Isso é muito importante para não se ter uma perda de carga excessiva. Observem aqui, olha, se eu tiver com a curva da instalação representada por essa linha verde, o meu ganho de vazões na associação em paralelo é muito pequeno, então não compensa essa associação em paralelo. Já que se eu tiver nessa situação com uma perda de carga menor, eu passo a ter um ganho relativo de vazões quando eu faço a associação em paralelo. Então eu tenho que tomar bastante cuidado com relação à perda de carga, principalmente na associação em paralelo. Síntese. Eu vou pensar o seguinte: quando eu penso numa associação em série, eu tenho que ter na minha cabeça que eu viso atender a demanda de uma carga manométrica maior. Já quando eu penso numa associação em paralelo, o objetivo é atender a necessidade de uma vazão maior. No caso, a associação é um recurso que o projetista adota para a redução de custos, já que muitas vezes eu já tenho a bomba na casa de máquina, então basta eu, em vez de comprar uma bomba muito maior e desprezar aquelas que eu já tinha, porque no caso eu teria que comprar duas para manter uma de reserva, eu compro simplesmente uma única bomba igual que eu já tinha e passo a associar as duas e mantenho uma como reserva. Aumento a segurança de operação. Caso eu tenha algum problema com uma bomba, eu faço a manutenção e não paro, eu continuo atendendo em parte a comunidade em relação à vazão. Flexibilidade no processo de manutenção, quer dizer, eu posso fazer a manutenção de um e não parar totalmente o abastecimento. Sempre que você pensar em irrigação e abastecimento de redes, é comum se pensar em associação em paralelo, já que eu não vou ter a necessidade contínua da mesma vazão. E aí eu posso, dependendo do pico, trabalhar com associações em paralelo. Numa dada parte do tempo de operação, trabalho com um número de bombas menor. Já no caso da associação em série, é principalmente quando eu tenho ligações muito grandes. No caso, por exemplo, de óleos dutos. O aprender fazendo melhora o aprendizado. Isso porque nos tornamos protagonista do processo. Suplementos para o cérebro e através deles você consegue ampliar a sua inteligência. Olhem aqui os suplementos para o cérebro. Persistam, criem uma certa disciplina e melhorem dia após dia. Vamos partir para um exercício. Foi enviado pela Ana Paula. Quando a instalação opera somente com a bomba B1, está aqui a bomba B1, a CCI é dado por HB igual K1 mais 600 mil vezes Q ao quadrado, onde Q, que é a vazão, está em metro cúbico por segundo, e HB em metro. E a pressão no tanque superior é a atmosfera, então eu tenho o tanque aberto. Pressurizando o tanque com 3,6 kgf por centímetro quadrado, lembre que 1 kgf por centímetro quadrado seria igual a 9,8 vezes 10 a quarta Pascal. Haverá necessidade de se associar B1 e B2. Pense em que tipo de associação vocês terão essa necessidade. Dados B1 igual a B2 igual a BX, a CCB fornecida a seguir com bocas de 50 por 50. Diâmetro interno do tubo, 53 mm. Leitura barométrica, 690 mm mercúrio. Coeficiente de perda de carga distribuído igual a 0,03 constante. Água, com peso específico igual a 1000 kgf por metro cúbico. Pressão de vapor, 0,0236 kgf por centímetro quadrado absoluta. Comprimento
equivalente da válvula de retenção, esta válvula aqui, válvula de retenção, igual a 3 metros. Comprimento equivalente do T, 1 metro quando ele for de passagem direta, então eu tenho o T de passagem direta, essa é a situação com 1 metro. Comprimento equivalente do T com passagem lateral, então se eu tiver uma passagem lateral, o L equivalente igual a 2 metros. Comprimento equivalente do cotovelo, igual a 2 metros. Comprimento equivalente da válvula gaveta, que é uma válvula gaveta, igual a 1 metro. Comprimento da válvula de pé, igual a 18 metros. PETS, item A. A potência da bomba B1 quando opera sozinha na instalação. A potência nessa situação, eu vou recordar o aprendizado da hidráulica básica. Então nós estamos mesclando o que aprendemos em hidráulica básica com o nosso curso de hidráulica aplicada. Item B, verificar quanto à cavitação na situação do item anterior. Então olha, o item A e B estão ligados à hidráulica básica. Item C, a vazão que será recalcada quando o tanque superior for pressurizado. Então aqui eu já vou ter a necessidade de associação. Então eu já estou pensando na hidráulica aplicada. Item D, a potência da associação. Item E, verificar quanto a cavitação na situação do item C. Então, quando eu estiver associando a bomba. Aqui está a nossa curva da bomba. Eu tenho aqui essa curva do NPSH em metro em função da vazão. A vazão está em litro por segundo. Aqui eu tenho o HB de uma única bomba, também com a vazão em litro, com HB em metro. E aqui o rendimento, ó, 25%, 40%, 50%. Aqui, ó, rendimento máximo, 60%, que seria o ponto de trabalho. Aqui nós caímos de novo 50% aqui caímos para 40% e aqui caímos para 25%. Após resolver esse problema, veja a solução do mesmo no YouTube. Está aqui o endereço para você acompanhar a solução desse problema. O link também vai aparecer aqui no canto superior, no lado direito, no izinho. Observem aqui que vocês vão ter acesso também direto à solução desse problema no meu canal Alemão McFlu Resolve. Mais um. Lembrem, a realização dos sonhos nem sempre é uma tarefa fácil, porém não podemos abandoná-los. Tenha sonho de construir um mundo através da engenharia. Obtenção do ponto de trabalho da bomba operando isoladamente e funcionando associada em paralelo a uma bomba igual. Uma determinada instalação opera com uma bomba B1 a uma rotação N1 RPM. A curva característica desta bomba é representada na figura 1, que se encontra no próximo slide. A curva característica da instalação é dada pela equação HM igual a HG mais KQ ao quadrado, onde HG, que seria a nossa carga estática, é igual a 13 metros. Esse K, essa constante, que já entrou o F, já entrou tudo, considerou-se um F no hidraulicamente rugoso, ou seja, F constante, vai nos dar 319.085 segundo ao quadrado por metro a quinta. E a vazão está entrando em metro cúbico por segundo. O peso específico da água vai ser considerado 1000 kgf por metro cúbico. Item A. Determine a curva característica do sistema e o ponto de trabalho da bomba com o sistema. Item B. A potência da bomba na operação descrita no item A em cavalos vapor, para o rendimento igual a 54%. Não esqueçam que um CV, um cavalo vapor, seria igual a 75 kgm por segundo ou 75 vezes 9,8 Newton vezes metro por segundo. Item C, o ponto de trabalho da bomba com o sistema quando duas bombas semelhantes ao item A estiverem funcionando em paralelo. Item D, a potência da associação para um rendimento da associação igual a 62%. Quer dizer, o item D eu já estou pensando na associação em paralelo. Aqui está a curva da bomba, de uma única bomba, né, e você vai pensar em associá-la em paralelo. Por favor, não esqueçam, olha, aqui não está no ponto 00, hein? Ok? Observem isso. A persistência mais a dedicação, mais a disciplina é a receita ideal para a transformação de sonhos em realidade. Depois de vocês tentarem resolver, a solução também pode ser acompanhada no YouTube. Está aqui o endereço da solução desse exercício no meu canal e também o link
linkzinho vai estar aqui no canto superior, no izinho. Mais um. Ao analisar o funcionamento de uma bomba em uma dada instalação, obteve-se a representação a seguir. Especifique o ponto de trabalho da associação em paralelo de bombas idênticas. Então aqui nós temos a nossa CCI, está aqui, olha, a equação dela ampliada, mas não esqueça que sumiu 3 aqui, olha, tem mais 3 aqui, ó, não esqueçam disso, tá? Tem um mais 3, está atrás da mão aqui, ó, tá? Aqui nós temos a CCB de uma única bomba, está aqui o seu valor ampliado, e aqui nós temos a curva do rendimento dessa bomba, está aqui também ampliado. Caso você queira, a solução também está no meu canal, mas tente resolver antes e depois acompanhe a solução. Novamente, está aqui o endereço e aqui no canto superior direito vocês vão ver também esse link no izinho.